Damos graças, poderoso Deus da criação, pelo sagrado momento, com irmãs e irmãos reunidos, sim. Damos graças, poderoso Deus, doador da vida, sagrado Emanuelai, Selassie, Jah, Rastafari. Sou uma mulher Rastafari que vivo em Ubatuba, tenho 4 filhos, sou professora, também tenho uma empresa que produz cosmético natural, artesanalmente, com óleos essenciais. Eu sou de Minas Gerais, vocalista da banda Naya Live, mulher preta na resistência, na diáspora. John, Makusai, Selassie, Jah, Rastafari. Para mim, a minha vida é a maternidade, né? Eu amo ser mãe. As crianças na minha vida são maravilhosas. O que é esperado assim da comunidade Rastafari para essas mulheres é que elas sejam firmes, né, no caminho, porque muitas mulheres se perderam no caminho, né, e saíram fora da vivência. Houveram vários momentos em que as mulheres tentaram se organizar para se juntar e ter força enquanto movimento Rastafari de mulheres do Brasil, mas que foi se atropelado e impedido por questões, não sei, de ego, não sei do que te falar, entendeu? De políticas e até de gênero, entende? Por não ser uma prioridade dentro da luta no movimento em si. Com relação às irmãs, eu já tive sim irmãs que hoje não fazem mais parte, muito por desistir, sabe? A pessoa desiste no meio do caminho, ou porque está passando por um outro momento da vida que é completamente compreensível, né? Você está passando por outra coisa na sua vida, você para de fazer por algum tempo, ou porque você sentiu de fazer, de parar aquele momento, ou porque ela passou por uma situação que foi tão ofensiva para ela, foi tão difícil de viver dentro daquela cultura, ela falar, não, isso não é para mim. Talvez eu pudesse ser uma dessas pessoas, porque eu já recebi muitos nãos também, mesmo dentro da cultura, né? Rastafari é o amor pleno, né? Só que eu vi isso em outras culturas também. Sabe, porque eu creio em Rastafari muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. A pessoa, se ela estiver certa, estiver seguindo o caminho certo, às vezes uma pessoa que se veste de uma forma que se enquadra na Babilônia, às vezes ela está muito mais em contato com a natureza e está muito mais no caminho do que muitos irmãos que se dizem Rastafari e que dizem que vivenciam isso. Então, o que vale mesmo de verdade, acho que é a pureza do coração de cada Yanai. Porque essa pessoa pode, de repente, hoje em dia, não acreditar em Haile Selassie, não acreditar em Presmenen, mas pode acreditar no Buda, no Krishna. Porque é a cultura que chamou ela. De defender a cultura, de defender... de difundir, inclusive, cantam, né, e várias outras coisas, difundem a cultura em si, mas na prática, no seu dia a dia, não tem a vivência rasta. Eu passei por uma situação na qual eu casei, né, com uma pessoa da mesma vivência que eu, muito nova, me mudei
segui tudo aquilo que eu achava importante seguir. E de repente eu me vi em um relacionamento abusivo com uma pessoa que se dizia dentro dessa vivência, batia no peito, falava que era isso, que era aquilo. E eu conheci essa pessoa, achava que seria certa, porque a gente vivia as mesmas coisas. E quando a gente foi pra dentro de casa era machismo puro. E eu muito nova tendo que lidar com todas essas situações e me perguntar se a vida de Rastafari era aquilo. A ponto de começar a pesquisar muitas e muitas coisas, de conversar com outras irmãs, outros irmãos também. E de ver que, infelizmente, estou dizendo aqui, São Paulo, pelo que eu vi, muitos irmãos têm isso, dessa questão de plantar a desigualdade através do machismo. Eu vejo sim desigualdade, mas eu vejo desigualdade não na cultura bobochante, porque eu vejo que na cultura bobochante é uma coisa assim que como que eu posso te dizer? É um estudo fino, na qual as pessoas falam que a gente é submissa e que é uma cultura que é patriarcal. Mas eu não gosto desse estereotipo, porque, por exemplo, Haile Selassie, ele veio aqui para justamente quebrar e dar a igualdade, entendeu? Tipo, como que eu posso dizer isso para vocês? Eu posso dizer assim, ninguém vai ao pai senão ao filho, mas também educas um homem, educarás um indivíduo, educas uma mulher, educarás uma nação. Na doutrina que Rastafari em si propaga, não é uma cultura machista. Só que as pessoas que seguem a cultura são machistas. Principalmente, lógico, né, os homens da nossa cultura. Porque eu venho de um tempo onde a mulher Rastafari era muito escondida. A gente sempre, como a Madu fala, a gente sempre estava em casa, cuidando das crianças. Eu, por muito tempo, cheguei a acreditar que a mulher sagrada era aquela mulher que ficava em casa, que cuidava das crianças, que cuidava do seu lar. Sim, essa é a mulher sagrada, só que a mulher não é só isso. E eu acho que isso tem que acabar dentro da nossa cultura. Como você vai dizer que não se na sua casa é só a sua companheira que cuida da criança? São poucas mulheres que eu vejo na cena, em todas as questões, como artistas, né? O número de homens é muito maior, porque eles têm a possibilidade de sair à noite. O trabalho dele é à noite, então ele tem essa possibilidade. A mulher com filhos não tem, entendeu? Então ela já está impedida ali. Eu percebo, sim, diferença, né? Desigualdade entre homem e mulher. Dentro da cultura e fora da cultura também. Mas, assim, como o Rastafari já é para quebrar esse padrão da sociedade, que a mulher, né, é como se fosse um objeto mesmo, né, de desejo, e o homem vai lá e consome. E dentro do Rastafari a mulher tenta quebrar isso. Só que muitas vezes dentro do próprio Rastafari acontece de os irmãos, né, não valorizarem, assim, algumas das suas companheiras. Emmanuel doce é, Nigos doce é, Emmanuel doce é. Eles têm esse lado macho, né, esse lado alfa, mas eles também têm o lado ômega. Isso é muito bom quando acontece, porque há esse equilíbrio, né? Porque quando o homem entende que nós temos esse equilíbrio dentro da gente, ele também tem esse equilíbrio dentro dele, né? O alfa e o ômega, e nós também temos esse equilíbrio dentro de nós. A gente vai pra guerra, tem hora que a gente tá mais forte, né? E tem lado que a gente, tem hora que a gente tá, né? Assim como a gente tem as nossas fases, né? Tem hora que a gente tá muito, muito ômega, né? Então eu acho que nesse momento da sociedade em que a gente vive, eu acho super importante a gente resgatar
tanto esse lado sagrado quanto esse lado que nós temos de realmente ir para a guerra e dizer, não, eu vou, sabe, enfrentar e vou batalhar e vou, sabe, cuidar dos meus filhos, cuidar de mim. O que eu senti a primeiro momento é que existe uma expectativa, né, numa conduta dessa mulher. E eu não acredito nessa conduta. Eu acredito que todas as mulheres em si, elas são rainhas não por merecimento, sabe? Eu acho que a minha roupa, se eu estiver vestida com uma mini saia ou com uma burca, eu sou uma rainha. Eu não quero ser vista de outra forma a não ser isso. Eu não quero menos que isso. Eu não acho que nenhuma das minhas irmãs merecem menos que isso. Entendeu? E o que eu sinto também é que existe ainda essa expectativa dentro da mulher Rastafari. Parece que ela não pode ocupar os lugares. Numa cerimônia na Yabing, onde a mulher não pode tocar o tambor. Como assim? Eu não posso tocar o tambor? Não, isso né? Não existe. O meu coração bate, eu sinto. Eu tenho que tocar o tambor também é meu. O que eu sinto aqui é de tocar, é de dançar, é de cantar e é isso. Sabe? Como que eu vou negar isso naquele momento, sabe? É o meu sentimento e não tem como dizer assim que eu não posso tocar o tambor ali naquele lugar porque é um local destinado aos homens, entende? A mulher, ela tampouco é convidada para estar falando somente na celebração de Menem ou quando ela até tem oportunidade, né, de estar falando em outros... Ou quando ela quebra uma barreira. Sim, quando ela quebra uma barreira, quando ela tem espaço de estar ocupando lugares que antes ela não ocupava, né, não é simplesmente ocupar e estar ali, né? Porque muitas vezes o que ela tem a dizer não é valorizado, né? Justamente ela não tem essa visibilidade. Porque se um irmão for lá e discursar o mesmo que uma irmã, ele vai ter muito mais respeito e admiração do que quando a irmã vai estar lá e está assumindo um posto que talvez ela tenha mais a agregar naquilo, né? Não é essa questão de repente, ela ser maior do que o homem, porque não é essa a intenção, é justamente o equilíbrio. Mas... quando a gente fala sobre isso, é muito mal enxergado, né? Como se a gente quisesse sobrepor algo que, na verdade, não é. Mesmo dentro do cristianismo negro, né, que chega até nós, mesmo sendo uma cultura do povo, né, etíope, ainda assim, quando chega para nós, ele chega com a fala do homem. Em tudo eu vejo isso, né? Nos textos que eu vou ler, a maioria vai ser homens que escreveram. Dentro da prática que você... se você anda pelos encontros e por tudo, você também percebe isso, entende? Tanto dentro da literatura em si, quanto dentro da vivência na prática. Eu acho que o homem tem vantagem, assim, sabe? É desigual. Eu acho que também dentro da ancestralidade, a gente tem o costume de ouvir falar muito dos homens. E nunca das mulheres por trás desses homens. Quem foram essas mulheres que realmente ficaram atrás, mas que agiram de forma tão corajosa ou tão grandiosa como esses homens? Quem são essas mulheres? Né? Até mesmo a vivência de Imperatriz Menem, por exemplo. Todo mundo a vê como uma mulher muito... nessa pegada da resiliência que a gente estava falando, né? Aquela mulher. E ela era uma mulher completamente sábia, que deixou ensinamentos incríveis para nós, de força, inclusive. Para ir atrás. Uma mulher que agia diretamente junto ao marido, dentro do governo do marido. Nós devemos buscar esse equilíbrio entre nós, né? Na nossa cultura, na nossa comunidade, no nosso convívio. Mas isso não acontece na prática, né? A gente vê que em um pequeno contato que você tem, você enxerga que a mulher, ela não está ao lado do homem. Essa desigualdade existe, mas não é falada, né? Ninguém fala sobre isso. Então, eu vejo que... eu enxergo que as mulheres, elas precisam se levantar, né, para ocupar o seu lugar,
para que outras mulheres também se levantem. Mas nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo vê dessa forma. Então realmente existe uma desigualdade, porque existe muita confusão no entendimento de ambas as partes. Tanto a mulher com o seu papel, o seu propósito, a sua força, a sua purificação, quanto o homem no seu trabalho. A maioria dos irmãos vê, homens, estou dizendo, sabe exatamente como poderia ser de uma outra forma, mas na prática não age assim. Haile Selassie e Menem, coroados juntos, né? Rei e rainha juntos. Quem são? De onde vem esse equilíbrio? É o rei e a rainha juntos. Então Rastafari me trouxe esse discernimento também de entender esse lado da cultura e me entender como mulher. Essa questão da mulher está sempre obscura. Eu aprendi o que é ser mulher sendo uma mulher Rastafari. Porque até então eu queria ser um homem. Principalmente no Brasil, a gente tem uma sociedade extremamente patriarcal, que leva a ideia do europeu acima de tudo, né? E aí quando você olha para uma mulher e não se reconhece nela, só por causa de um estereótipo, sem ao menos conversar e entender a vivência dela, tem alguma coisa de errado, a gente está falhando em alguma coisa, né? E eu acho que isso tem que acabar dentro da nossa cultura, porque a gente vem de muitos anos, sendo sim aquela mulher que fica em casa, que cuida dos filhos e aquela mulher doméstica. Sendo que muitas vezes a gente é escondida, a gente é silenciada. E tem diferença sim. E tem mais diferença ainda quando a mulher Rastafari ela se apropria da cultura, porque eu quero me apropriar, por que eu não posso me apropriar da minha cultura? Eu quero me apropriar dela. Quando a gente descobre o nosso potencial como mulher sagrada, como uma mulher virtuosa, e quando a gente se apropria. Quando a gente se apropria da nossa cultura e a gente se levanta para falar da nossa cultura, a gente se levanta para fazer revolução. Eu, com essa minha necessidade de vivenciar cada vez mais a arte, a dança, a música, mais de estar muito comprometida com esse lado mãe, né? Que naturalmente a cultura foi nos trazendo, né? Porque a cultura ela traz muito esse lado sagrado que a Mana nos trouxe, né? Principalmente para nós mulheres, esse contato com a terra, esse contato com o ventre, né? Esse contato mesmo com a lua. A lua tem muitas fases, a gente acaba descobrindo essa nossa conexão com a lua, né? Com os elementos da natureza. Então a gente começa a vivenciar realmente esse lado sagrado que a mulher tem, né? Depois da maternidade, parece que a minha mente ela fez uma expansão, assim. Então, graças a toda essa vivência que a gente foi tendo, a nossa mente também foi desconstruindo, né? A gente foi desconstruindo vários padrões, porque para se chegar até aqui, né? Então, assim, damos graças mesmo por tudo que está sendo feito, pela nossa voz estar sendo levantada, né? E pela gente estar conseguindo tomar os nossos espaços e se apropriar do que é nosso, né? Da nossa cultura. Porque muitas pessoas desconhecem a mulher Rastafari, né? Ela não é vista, porque não é falado sobre ela, porque ela não tem destaque, né? Dentro da cultura. Então existe essa desigualdade, né? Mas isso eu acredito que não seja cultural, né? Não faz parte da cultura Rastafari. Isso é uma herança dessa cultura patriarcal, da qual nós estamos inseridos. Então é um trabalho de desconstrução para reconstruir, né, a nossa cultura de uma forma verdadeira, né? Assim como nos é ensinado. Falar sobre o ideal de mulher sagrada é algo que é bem complexo, né, dentro da cultura, mas é algo também que muitas mulheres vêm quebrando, né? No entanto, muitas pessoas dentro da cultura, tanto homens quanto mulheres, quando se deparam com essas mulheres que estão quebrando esse ideal,
acabam enxergando como algo transgressor ou como algo opositor do que prega a cultura, e não necessariamente, né? Porque a mulher, ela romper com esse ideal não quer dizer que ela não seja uma mulher sagrada, né? Porque o sagrado está justamente em ela ter essa conexão com a energia ômega, com a energia feminina, e resgatar aquilo que é o feminino para ela, né? Da mesma forma que nós aqui não vamos vestir de repente o mesmo sapato ou a mesma roupa, não tem como a gente se encaixar num conceito padrão, né? De fato, todas nós somos sagradas, somos mulheres sagradas. No entanto, nem todas vão atender esse ideal. Acaba gerando uma visão da mulher rasta enquanto uma mulher pura e totalmente intocável, o que afeta inúmeras esferas da vida dela e de repente também a esfera afetiva, né? E o que também já foi dito anteriormente é que justamente pela mulher carregar esse estereótipo de mulher sagrada, muitos homens, companheiros dessas mulheres, acabam procurando algo lá fora, na Babilônia, porque de repente a mulher Rastafari não vai atender o ideal que ele quer de mulher, né? Porque de repente essa mulher Rastafari, ela não vai atender os desejos que ele quer, não só nos desejos carnais, mas nos desejos espirituais mesmo. Na cultura Rastafari, muitos irmãos olham de uma forma diferente, né? Muitos irmãos e irmãs olham de uma forma diferente para essa mulher que muitas vezes não está dentro desse padrão, né? Que não tem esse estereótipo de mulher Rastafari, né? Que muitas vezes não carregam as lãs, ou que não usam saia, ou que de alguma outra forma passam a não ser vistas como uma mulher Rastafari, né? Foi exatamente o conhecer o que era ser uma mulher Rastafari que me fez perceber que eu era uma mulher, até negar a questão da menstruação eu tinha, sabe? Só fui ver o ciclo menstrual como algo sagrado, de purificação, né? E físico também, que é a preparação do bebê, né? Hoje com 4 filhos, é isso que eu consigo ver, né? Aquele útero fazendo todo aquele processo para receber o bebê, né? Se preparando de tudo. E só consegui visualizar tudo isso e vivenciar e sentir uma rainha amiga mesmo quando eu conheci a cultura Rastafari. É muita bênção, a gente merece, a gente trabalha muito e a gente precisa. É a mesma coisa a jornada, a mulher ela precisa guardar a jornada. É importantíssimo para ela porque é o momento que ela se resguarda, é o momento que ela se cuida, é o momento que ela pode se tratar, se trabalhar, se purificar, estar em contato com a terra e fazer a conexão divina com a Mamomiga. Mamomiga, Ai Selassie, Ai Jah, Rastafari. Durante muito tempo eu neguei o meu feminino, né? O meu corpo, né? O meu ciclo menstrual, o meu contato com outras mulheres era de uma forma diferente de como é hoje, né? E quando eu tive esse despertar, né, que a partir do conhecimento da rainha Menem, né, do que era ser uma mulher, para mim ela passou a ser uma referência de mulher, né? E essa importância do contato com outras mulheres, né, do fortalecimento que a união entre mulheres traz, isso fez com que eu me reconhecesse assim, como uma mulher Rastafari, né? A necessidade de estar junto com outras mulheres, de compartilhar, né, dessa convivência, né, do quanto isso me nutria. Cada vez me fortalecia ainda mais para continuar na caminhada, porque não é fácil, né, ser uma mulher Rastafari inserida dentro dessa sociedade que a gente vive. Para lidar com a sociedade é puro fogo, né? A gente tem que ter muita força, assim, porque a Babilônia não quer que a gente seja independente, né? Não quer que a gente seja mulher sagrada. A nossa primeira vantagem já é ser mulher. A segunda é que a gente tem fé e uma fé poderosa. E a terceira é a vivência que a gente escolheu, de ser forte,
de ser uma vivência enraizada. E cada vez que a gente firma a raiz, mais para baixo ela vai e o que cresce, cresce mais forte. Para mim, a maior referência é a mama da criação, né? A nossa rainha que trouxe para a gente esse incentivo de olhar para si e falar, eu vou fazer, eu vou articular. Porém, isso veio para mim de uma forma muito tardia. Eu acho que se eu fosse uma mulher que tivesse vivido isso há mais tempo, eu teria muito mais propriedades do que eu tenho hoje. As referências são muito importantes. Na verdade, é a questão da representatividade, né? Como que você vai ser uma coisa se você não, né, não se espelhou, não viu, não se alimentou, né, daquilo, sabe? E mesmo dentro da literatura africana, a mulher também não tem sua voz. Então, quem são as rainhas africanas que estão escondidas, né? Que poucas pessoas conhecem? Só quem vai a fundo mesmo à busca da verdadeira história é que vai encontrar. A gente pouco encontra falando sobre a mulher. Até mesmo quando a gente vai pesquisar sobre Haile Selassie, tem uma história muito extensa sobre a vivência que ele teve. Pouco se fala de Menem, pouco se conta dos feitos dela, das obras que ela fez, né, no tempo do legado dela aqui na Terra, assim também como de outras mulheres tão importantes dentro da nossa cultura. Então eu acho que esse documentário que está sendo feito é muito precioso, porque a gente está escrevendo uma história que a gente vai deixar para outras mulheres. Porque até mesmo eu, quando eu fui pesquisar sobre a mulher Rastafari, eu pouco encontrei, mas eu encontrei um documento muito precioso, no qual foi escrito por uma irmã chamada Luísa, do Omega Nyabing, e foi o único documento que eu achei nas pesquisas que eu fiz, falando e enaltecendo essa mulher Rastafari. Todas essas mulheres que a gente tá se espelhando, tá buscando e tá estudando e tá conhecendo, tanto no passado quanto hoje, no presente, as mulheres que você tem a possibilidade de estar juntas, é esse amor e essa luta que é o que importa, né? Não fique pensando que para você ser reconhecida enquanto Rastafari precisa ter um mundo de coisas, né? Ou você ser uma mulher que a Bíblia branca prega, por exemplo, né? A Bíblia que a gente tem acesso prega isso, né? Da mulher submissa ao homem, cita isso em várias passagens, né? E é só uma má interpretação, é um mau entendimento, uma má tradução até, tem partes que são mal traduzidas, né? Simplesmente isso, assim. Você buscar em outras fontes, outros documentos, o que você puder para conhecer a sua história, conhecer quem é você, conhecer a sua ancestralidade, da onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai, né? Isso é é a sua raiz. Se você não for buscar isso, você não consegue, né, se colocar nesse mundo, né, se levantar e seguir, trilhar seu caminho, né? É isso. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos.
Como os navios mercadantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos, os de casa, e dar ordens às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Jeová, o Senhor, essa será honrada. Seja esta mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas obras, proclamadas à porta da cidade. That